Oi, galerinha linda do meu coração. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Eu tô com muita saudade de vocês, muita saudade da gente poder voltar a fazer nossas aulas lá na quadra, fazer nossas brincadeiras. Muita. Todo dia eu tô com muita saudade de vocês. A cada dia que passa, mais saudade a gente vai ficando. Mas nesse momento a gente está tendo que fazer essas aulas assim, ó, pelo telefone, pela internet. Então a gente vai fazer aulas bem interessantes nesse momento. E agora nós vamos começar hoje a nossa primeira aula da nossa apostila. A nossa primeira aula hoje vai falar sobre a família dos esportes. Só que antes da gente falar sobre a família dos esportes, eu queria levar você a entender junto comigo a família. O que é família? O que é a família? Família é um grupo de pessoas ligadas por descendência. Ou seja, dentro de uma família sempre existe algum grau de parentesco. Eu tenho a minha família. Meu papai, minha mamãe, tenho a minha esposa. Eu tenho a minha família. E eu creio que da mesma forma que eu tenho a minha, você também tem a sua, né? Isso aí. Você tem a sua família. Seu papai, sua mamãe, sua vovó, seu vovô. Eu ainda tenho a minha vovó. Meu vovô, meus dois vovôs e minha outra vovó faleceram. Foram morar com o Papai do Céu. Mas eu ainda tenho uma vovó viva, que eu amo pra caramba. Como eu amo toda a minha família. E eu creio que você também ama sua família. E o engraçado é que os membros de uma família, você sabe como que eles são reconhecidos? Como que você conhece que aquela pessoa... Como que você conhece que aquela pessoa é membro da sua família? Ah, boa ideia. Isso aí. Concordo com você. A gente conhece quando a pessoa é membro da nossa família pelo sobrenome. Eu tenho o mesmo sobrenome. No meu nome, eu tenho sobrenomes do meu papai, da minha mamãe. Minha esposa tem o meu sobrenome. A minha avó, que eu falei que é viva, tem meu sobrenome. Então eu sei que eles são da minha família pelos sobrenomes. Às vezes a gente encontra pessoas na rua que a gente fica até assim, que tem o mesmo sobrenome que a gente fala, ué, como que aquela pessoa tem o mesmo sobrenome que eu? Não sei. Será que ela também não faz parte da sua família? Sabe por que eu falo isso? A sua família é assim também? A sua família, ela é cheia de pessoas com o mesmo sobrenome? Depois você pergunta para o seu papai e para sua mamãe qual é o sobrenome das pessoas da sua família. Para você ver quantas pessoas você vai conhecer, que talvez ainda você ainda não conheça, mas que você vai poder conhecer, que fazem parte da sua família por causa do sobrenome. Uns nem fazem. Uns têm o mesmo sobrenome que você, mas talvez nem fazem parte da sua família. Mas têm o mesmo sobrenome. Mas a maioria, ou muitos desses, fazem parte da sua família. Eu acho que você já sabe, mas eu quero de novo comentar isso. Nós nascemos da união do nosso papai com a nossa mamãe. A união dos dois fez com que nós nascêssemos. E os nossos irmãos? Ah, respondeu direitinho, isso aí. Os seus irmãos vêm da união do seu papai e da sua mamãe. Agora eu quero fazer uma pergunta para você que eu quero ver se você me responde. E os seus primos? Vêm da união de quem? Isso aí. Seus primos vêm da união dos seus titios com as suas tias. Do seu tio com a sua tia. A união dos dois faz com que nasceram os seus primos. E assim é com todos. Existem famílias muito grandes e famílias pequenininhas. Tem famílias grandonas, muito grandes. E tem famílias pequenas. Como é que é a sua? A minha não é tão grande. A minha família mesmo é minha esposa e eu, 2 pessoas. Se eu for juntar todas as pessoas da minha família, aí sim ela fica muito grande. Mas a minha família em si, depois que eu me casei com a minha esposa, sou eu e ela. São 2 pessoas. E a sua? Quantas pessoas são na sua família? Então, como eu falei, existem famílias grandonas e famílias menorzinhas, pequenas. E como a gente falou lá no início, família é o que mesmo? É um grupo de pessoas
ligadas por uma descendência. Por que ligadas por uma descendência, tio? Porque alguém começou a sua família e assim foi vindo todo mundo. A minha bisavó teve a minha avó. A minha avó e meu avô tiveram minha mãe. Minha mãe e meu pai me tiveram. Se um dia eu tiver filho, a descendência continua. Então isso é descendência, é passar dos mais velhos para os mais novos. Então a gente vem tendo pessoas na nossa família. Então, como a gente estava falando, e a gente sempre vai saber quem é da nossa família por causa do grau de parentesco. Lembra que a gente conversou no início do vídeo? Isso aí. Então a gente já está craque para saber o que são as famílias. E aí a minha pergunta de novo para você é: sua família é grande ou pequena? Como eu falei, a minha são 2 pessoas. Quantas pessoas existem na sua família? Você conhece todas as pessoas que fazem parte da sua família? Olha, eu vou falar uma coisa muito do coração para vocês. Eu até hoje descubro pessoas que fazem parte da minha família. Até hoje. Olha, eu já tô velhinho. Os cabelos estão até branquinhos, ó. Eu já tô velhinho. Até hoje eu descubro pessoas que fazem parte da minha família. Então, depois, converse com o papai e mamãe e pergunte a eles se existem pessoas que são da família deles que eles ainda não conhecem ou que conheceram agora, há pouco tempo. Não conheceram desde criança. Pergunta a eles depois, para eles responderem você. Então, como a gente estava falando, a nossa família é assim. Agora, como será a família dos esportes? Eu fico curioso para saber como que será a família dos esportes. Se a nossa família é desse jeito que a gente está falando ali, que a gente acabou de falar, como é que deve ser a família dos esportes? Com os nossos amigos esportes, não é diferente. Todos eles têm a sua família, sendo algumas grandes, como a gente falou que a nossa, existem famílias grandes e outras pequenas, né? Certo? Isso aí, a gente falou lá para trás no vídeo. Eles também têm famílias grandes e famílias pequenas. Eles, como as nossas famílias, são divididos por grau de parentesco. Lembra que a gente falou lá no início que a nossa família é pelo grau de parentesco, é pela descendência que eu estava explicando a vocês? Meu bisavô e minha bisavó tiveram minha avó. Minha avó e meu avô tiveram minha mãe. Minha mãe e meu pai me tiveram. E assim por diante. Então, isso é descendência. Então, com os esportes não é diferente. Cada um tem o seu grau de parentesco. Cada um se parece. Os que fazem parte da família se parecem. Vocês vão ver daqui a pouco, quando a gente falar sobre eles, que vocês vão ver se não é verdade o que eu estou falando. Só que eles são divididos em 7 famílias. Olha o número de famílias. Nós temos uma grandona. Eles são divididos em 7 famílias, sendo algumas grandonas, outras menores. A primeira família que a gente vai estudar, são os esportes de marca. O que são os esportes de marca, tio William? Os esportes de marca são aqueles onde os membros da família dela usam o tempo, o relógio, em segundos, ou usam o metro ou o quilômetro. Como é que eu uso o metro e o quilômetro? Ah, boa ideia. O metro e o quilômetro, a gente pode conseguir vê-los através daquelas trenas, daquelas coisas para medir, que o papai e a mamãe usam para medir madeira, para medir mesa, para medir tamanho de sofá. Então, dessa forma a gente consegue medir as coisas. Então os metros e os quilômetros são medidos dessa forma. Da mesma forma, é para medir esses caras aí, ó, esses esportes de marca. E aí a gente vai entrar, aqui ó, no slide, a gente tem 3 esportes de marca. Só que fazem parte dessa família mais do que 3. Eu só trouxe 3 para a gente entender cada família. Agora, na família dos esportes de marca, tem ó, 1, 2, 3, 4, 5 esportes. Então a família dos esportes de marca são grandes ou pequenas? Grandes. Elas têm 5 esportes na família dela, nessa família. Quais são esses esportes? Corrida, que está aqui, ó,
no cantinho. Ciclismo, que está aqui representado pelo nosso amigo Lobinho. E o remo. Esses são 3 dos 5. Ainda faltam quantos? Ah, você está bem em matemática, hein? Vou dar parabéns para ti, hein? Faltam 2. Quais são esses 2? Natação e snowboard. Então são 5 os esportes que eu vou botar aqui, que está na apostila de vocês, são 5 os esportes de marca. Então você vai ver lá todos os desenhos dos 5, para você entender qual é o esporte de marca, quais são os esportes de marca. Depois desses esportes de marca, existe uma outra família, que é a segunda família que nós vamos ver. A segunda família são os esportes de precisão. O que para vocês é um esporte de precisão? Alguém pode me dizer? Boa resposta. Esportes de precisão são os esportes que, naquela família, ali junto com eles, o objetivo é fazer com que o objeto chegue mais perto do alvo. Vou dar um exemplo de esporte de precisão que vocês vão entender. Eu acho que todo mundo alguma vez já brincou de bolinha de gude. A bolinha de gude, quando eu estou jogando para acertar dentro da búlica, é um esporte de precisão. Eu preciso acertar da distância que eu estiver a bolinha dentro da búlica para eu ter a chance de, isso aí, de ganhar, de tentar acertar a bolinha do outro colega para poder ganhar a bolinha ou ganhar o jogo. Então os esportes de marca são esportes onde eu tenho que fazer com que o que eu tenho, o exemplo da bolinha de gude, chegue o mais perto possível ou entre no alvo que foi determinado, que foi colocado ali. O exemplo da bolinha de gude, eu tenho que jogar a bolinha para ela cair aonde? Isso aí, dentro da búlica, dentro do buraco. Então são esportes de marca. São esportes de marca não, são esportes de precisão. O tio William tá doidinho, viu? São esportes de precisão. O arremesso do dardo, o arremesso do peso, a bocha, que vocês vão ver lá na apostila as fotos desses 3 que eu falei. E esse é a família que, até agora das 2 que nós vimos, essa vai ser a que tem maior. Porque além desses 3 que eu acabei de falar, tem esses 3 que estão aqui. Ó. Então são, isso aí, 6 esportes dessa família. E ainda tem o curling, que é esse esporte do bichinho que está jogando aqui. Ainda tem o golfe, que é um exemplo da brincadeira que a gente acabou de falar, da bolinha de gude. O golfe, qual é o objetivo do golfe? É eu bater com aquele taco na bolinha para que a bolinha caia lá dentro do buraco. Se ela cair lá, ponto para mim. E o tiro ao alvo, que nada mais é do que o que a gente chama? Arco e flecha. Isso aí. O arco e flecha é o quê? Eu tenho que fazer com que o arco, que a flecha que eu soltar dali, a flecha vá e acerte o alvo que está lá na frente. Então, ó, esses são os esportes de precisão. São esportes muito mais difíceis de fazer. Porque eu preciso ter paciência e preciso ter cabecinha para poder fazer com que eu tenha concentração para acertar a bolinha dentro do buraco ou acertar a flecha no lugar onde tem que acertar e coisas desse tipo. Então esses são os esportes de precisão. A terceira família, essa é a segunda família que a gente viu. Hein? Lembra, são quantas? Isso aí, são 7. A terceira família é a família dos esportes técnicos combinatórios. O nome dessa família é técnico combinatório. Nome engraçado, né? Só que vocês vão ver que os esportes dela são esportes que nós conhecemos. Nessa família tem 5 esportes que fazem parte dela. E não só 5. São 5 esportes que fazem parte dela. E ela é uma família onde o vencedor do jogo tem que fazer o movimento mais bonito. Vou dar um exemplo. As meninas gostam muito do balé. O que é o balé? O balé eu tenho que fazer o meu movimento direitinho para a professora bater palma. Da mesma forma, são esses esportes técnicos combinatórios.
Quais os esportes que fazem parte dele? A ginástica artística, não sei se alguém já viu na televisão, aquelas meninas que pulam, dão cambalhota, fazem pirueta, viram de cabeça para baixo. Essas são as pessoas que fazem esportes técnicos combinatórios. Esportes que eu tenho que fazer o meu movimento bonito para que as pessoas batam palma e os juízes que estiverem lá fazendo a avaliação possam me dar a minha nota. Outro esporte que faz parte dessa coisa é a ginástica artística, que é a ginástica que é feita com bola, fita, bambolê. Então ela é muito mais interessante, porque ela tem mais coisas para ser feitas. Outra é o nado sincronizado. O que é o nado sincronizado? É a mesma coisa que a ginástica, que a gente falou, que é um desses esportes. O nado sincronizado é igualzinho, só que é feito num lugar muito difícil de se fazer as coisas. É feito dentro da piscina. Então, dentro da piscina, eu tenho que, além de fazer um movimento bonito, eu ainda tenho que ficar nadando. Se eu der mole, isso aí, afundo. E aí vai ficar ruim pra mim. Outro é a patinação artística. A patinação artística é feita em cima de quê? Boa resposta. A patinação artística é feita em cima do gelo. E o gelo também é outro lugar que é difícil de andar. Tenta andar no gelo pra você ver que doideira que é. É muito doido. Eu já tentei uma vez, quando eu fui viajar para um lugar onde tem gelo, e é muito difícil de andar. A gente cai toda hora. E o último desses, dos 5 que eu falei que são, é o salto ornamental, os saltos ornamentais. O que são os saltos ornamentais? São pessoas que pulam de cima de uma prancha direto para dentro da água. Só que ele não pula só, ele pula da cambalhota, roda, ele faz um monte de coisa. Vou te dar um exemplo. É a mesma coisa se você tiver uma prancha na sua piscina, na piscina da sua casa. Se você subir em cima dela e ficar pulando, você fica como? Isso, pulando, sair do chão. E daquele momento, quando você pula, você cai dentro da piscina. Isso é um salto ornamental. Só que o deles, eles acabam fazendo mais coisas. Eles não só pulam e caem dentro da piscina. Eles pulam, dão cambalhota, pulam, saem rodando. Eles fazem um monte de coisa. Mas fazem parte dessa família. Então, ó, nesse momento, a gente estudou 3 das 7 famílias. Na próxima aula a gente vai estudar as outras 4. Então, ó, fiquem ligados aí, porque na próxima aula tem mais famílias para a gente poder aprender, hein?